Chega mais a aula de língua portuguesa e hoje a gramática. Vem pra cá. Eu sou a professora Vanderlane e eu sei que você já me conhece e eu espero que já me conheça. Por quê? Porque significa que você está assistindo às nossas aulas. Como hoje é quinta-feira, é o dia da boa gramática, hoje a gente vai ter uma aula super legal e muito importante para nossas vidas. Bem, mas antes da gente adentrar no nosso conteúdo super mega importante, eu vou te convidar para a gente fazer aquela leitura, que é a hora mais legal da aula, é a hora da leitura. Vem comigo! Hora da leitura, é a hora da história. E a história de hoje é A Casa da Mosca Fosca. Era uma vez uma mosca fosca que vivia num bosque distante. Farta de zunir, de dar voltas sem parar, decidiu fazer uma casa para morar. Podia dormir na cama e ficar muito quentinha. Podia receber amigos e preparar doces na cozinha. Para o seu lar inaugurar sem demora, preparou um belo bolo de amora. O seu nome espalhou-se pelo bosque afora. Arranjou 7 assentos e para a mesa 7 pratos. Não cabia nem mais um. Pouco tempo passado, bateu à porta o escaravelho. O escaravelho disse: "Quem vive neste lugar? Quem venho visitar?" Mosca Fosca disse: "Faço uma festa para inaugurar este que é o meu novo lar." "E tu quem és?" "Sou o escaravelho Carquélio, aquele que tem o nariz vermelho." "Que bom cheiro! Posso entrar?" Mosca Fosca diz: "Claro que sim, és o primeiro a chegar." E muito contentes, os dois decidiram merendar. Mas quando iam começar, passou por ali um morcego. Viu a casa, cheirou-lhe a bolo e bateu à porta. "Quem vive neste lugar?" disse o morcego. "Quem venho visitar?" A Mosca Fosca diz: "A Mosca Fosca e o escaravelho Carquélio." "E tu quem és?" "Sou o morcego Ralego, o que gosta da noite para ter sossego." "Ai, que fome! Posso entrar?" "Claro que sim", disse a mosca. "És o segundo a chegar." E muito contentes, os três decidiram merendar. Mas antes da primeira dentada, passou por ali o sapo. Cheirou-lhe a bolo e ficou com apetite. O sapo diz: "Quem vive neste lugar? Quem venho visitar?" A Mosca Fosca responde: "A Mosca Fosca, o escaravelho Carquélio e o morcego Ralego." "E tu quem és?" "Sou o sapo Larapo, com o laçarote de trapo." "Que bem cheira! Posso entrar?" A Mosca Fosca diz: "Claro que sim, és o terceiro a chegar." E muito contentes, os 4 decidiram merendar. Mas quando iam começar, passou pelo bosque a coruja. Viu a casa, ouviu a festa e aproximou-se. A coruja diz: "Quem vive neste lugar? Quem venho visitar?" Mosca Fosca responde: "A Mosca Fosca, o escaravelho Carquélio, o morcego Ralego e o sapo Larapo. E tu, quem és?" Coruja responde: "Sou a coruja Rabuja, a que limpa e nunca suja. Boa festa, posso entrar?" A Mosca Fosca responde: "Claro que sim, és a 4ª a chegar." E muito contentes, os 5 decidiram merendar.
Mas quando iam começar, passou por ali a raposa, cheirou-lhe a bolo e animou-se a entrar. A raposa diz: quem vive neste lugar? Quem vem o visitar? A mosca fosca responde: a mosca fosca, o escaravelho carquelho, o morcego ralego, o sapo larapo e a coruja rabuja. E tu, quem és? A raposa responde: sou a raposa tramosa. Sou muito esperto e muito gulosa. Que bolo apetitoso! Posso entrar? A mosca fosca responde: claro que sim. És a quinta a chegar. E muito contentes, os 6 decidiram merendar. Mas quando iam provar o bolo, passou por ali o lobo. O cheiro fez-lhe crescer água na boca. Bateu à porta. O lobo diz: quem vive neste lugar? Quem vem o visitar? A mosca fosca responde: a mosca fosca, o escaravelho carquelho, o morcego ralego, o sapo larapo, a coruja rabuja e a raposa tramosa. E tu, quem és? O lobo diz: sou o lobo rebobo, o mais narigudo, a face do globo. Que bolo tão bem feito, posso entrar? A mosca fosca responde: claro que sim, és o 6º a chegar. E muito contentes, os 7 decidiram merendar. Quando iam provar o bolo, apareceu por ali o urso. Tinha estado toda a tarde à procura de amoras sem encontrar nenhuma. Viu a casa, ouviu a festa e pensou: por que não me convidaram? Bateu à porta. O urso diz: quem vive neste lugar? Quem vem o visitar? A mosca fosca responde: a mosca fosca, o escaravelho carquelho, o morcego ralego, o sapo larapo, a coruja rabuja, a raposa tramosa e o lobo rebobo. E tu quem és? Eu sou o urso lambeiro, o mais guloso do mundo inteiro. E este rico bolo de amora, vou comê-lo todo agora. E assim aconteceu. O lobo comeu e os amiguinhos da floresta, os animais que foram para merendar, juntos ficaram sem comer, sem lanchar. Engraçado, né? Às vezes isso acontece com a gente também. A gente sempre fica guardando, né? Esperando um momento para fazer certa coisa. E quando percebe-se, a gente perdeu a oportunidade de realizar aquilo, né? Foi isso que aconteceu com os amiguinhos lá da floresta, né? Foi chegando um e aí foi chegando outro e sempre deixando para depois. Não, agora a gente vai lanchar. Aí chegou mais um, então vamos se juntar com ele e aí que a gente vai lanchar. E o que aconteceu? O último que chegou, que é o mais guloso do mundo inteiro, né? Que era o urso rabeiro. Ele comeu tudo sozinho e os demais ficaram só olhando. Que triste e ao mesmo tempo engraçado. Bom, mas serve de lição pra gente. Então, vamos adentrar ao nosso conteúdo de hoje, que é gramática, né? A gramática de hoje vai tratar sobre algumas letras e alguns grupos de letras que elas, em algum momento, né, em algumas palavras, elas assumem sons iguais ou muito parecidos. Na semana passada a gente estudou as letras e os grupos de letras que representavam o fonema do S, né? O som do S, que é o fonema S. Mais precisamente explicando que fonema é esse, que eu gosto de falar o som, tá? E hoje a gente vai estudar outras letras, outros grupos de letras que vão representar sons muito parecidos e às vezes iguais, que são, né, a letra G e a letra J. Em muitas palavras elas têm o som, o fonema muito parecido,
e muitas vezes muito igual, né? Na verdade é igual. C e QU, que às vezes também são muito parecidos, eles assumem algumas palavras o fonema K. E G e GU, que também a letra G e o dígrafo GU assumem sons parecidos do fonema G, tá? Eu espero que você consiga entender direitinho o que eu estou falando, né? Porque às vezes o som da minha fala não sai bem perfeitinho como deve ser. E a habilidade é essa, que é grafar palavras utilizando as regras de correspondência, fonema, grafemas contextuais dessas letras e grupos de letras que eu acabei de falar para vocês. Bem, então nós vamos começar pela letra G e a letra J. Como usar? Que muitas vezes, né, na ortografia, na escrita de palavras, a letra G e a letra J nos confundem muito. Será que essa aqui é com G ou eu escrevo com J? Muitas vezes acontece essa dúvida e eu sei que você também já teve dúvidas assim. Então, vamos dar um valorzinho a mais agora, nesse instante, presta atenção, nessas duas letras, tá, gente? Como eu coloquei aqui, a ortografia das palavras é um fato que nos causa muitas dúvidas, mas é algo que vai sendo solucionado aí com o tempo, de acordo com a nossa busca constante no dicionário, de acordo também com a nossa leitura, nosso nível de interesse por leitura. Quanto mais a gente lê, já falei, quanto mais se lê, melhor se fica, tá? E aí, a gente vai tendo esse domínio, vai melhorando, ampliando o nosso conhecimento. Também varia também, isso vai melhorando, né? Essas dificuldades, essas dúvidas, melhorando também com a nossa experiência no que se refere à escrita. Daremos atenção agora, como eu falei para vocês, à letra G e à letra J, tá? Então, vamos conhecer algumas regras. Por exemplo, por que o substantivo viagem, escrito com G, diferencia-se do verbo viajar quanto à escrita? Esses e outros casos serão analisados a seguir. Bem, usamos a letra G para os substantivos terminados em agem, igem e ugem. Quando vocês virem palavras, né, substantivos que terminam, né, com agem, igem ou ugem, você já sabe que você vai utilizar a letra G, mas são substantivos. Por isso que se confundem, muitas pessoas se confundem a palavra viagem com G com a palavra viagem, o verbo, né? Viagem conjugado na terceira pessoa do plural com J. Por quê? Porque viagem é o substantivo, termina em agem, tá? A viagem foi ótima, substantivo. Tanto é substantivo como é o sujeito desta frase. Mas quando eu falo, espero que eles viajem bem esta noite, aí vem do verbo viajar, que escreve-se com J. Então, esta palavra viagem aí, nesta oração que eu falei para vocês, espero que eles viajem, só está escrito com J, porque o verbo viajar foi conjugado na terceira pessoa do plural, certo? Então, não confunda-se. Sempre que você vê substantivos terminados em agem, igem e ugem, como eu estou mostrando aí para vocês agora no slide, você vai escrever com G, tá? Exemplo, miragem, coragem, barragem, ugem, ferrugem, igem, vertigem, fuligem, origem e assim vai, tá? Aqui são alguns exemplos. Palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio também se escreve com G, tá? E outras palavras também que já vêm, já são escritas, já vêm de origem, já vêm escritas com G. Por exemplo, a palavra gelo. Aí eu vou escrever geladeira com G, né? Já é uma palavra derivada. Sim, voltando aqui àquelas palavras que terminam com ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Exemplo, ágil, contágio, égio, privilégio, ígio, litígio, ógio, relógio, úgio, refúgio. E mais existem muitas outras palavras com essas terminações. Então, terminou em ágil, égio, ígio, ógio, úgio, letra G.
terminou em agem, igem, ugem, letra G. Tá certo? Então, vamos descobrir agora como se escreve quando se usa a letra J, quando o fonema é o fonema J, tá? Esse fonema que é comum a essas duas letras em algumas palavras. O fonema J é o som, tá, gente? Então, a letra J a gente vai usar nas formas verbais, olha, em verbos terminados em jar. Por exemplo, o verbo viajar, arranjar, despejar, certo? Aqueles verbos que terminam em jar e suas conjugações. Nas palavras derivadas de outras que apresentam a letra J. Por exemplo, cereja, aí você vai escrever cerejeira, né? Já é escrito cereja, já é com J, cerejeira também escreve-se com J. Laranja, laranjeira, loja, lojinha. E nas palavras de origem tupi, de origem africana, de origem árabe, que a gente conhece, jiboia, pajé, manjericão, moji, canjica, entre outras, tá? Então, como a gente aprendeu, entendeu, eu acredito que você entendeu, eu fiz assim diferente, de uma forma. Vamos aprender as duas letras que têm o mesmo fonema em muitas palavras, certo? O que a gente aprendeu agora? A letra G e a letra J, certo? Sim. Beleza, então agora a gente vai exercitar para saber se a gente realmente aprendeu como se escreve. Lembrar de algumas regrinhas. É claro que tem exceções, né? Como eu mostrei para vocês aqui. Então, é só lembrar. Principalmente das regrinhas. Quando surgir a dúvida, consulte o dicionário, pesquisa na internet, faça uma leitura e assim vai, tá? Complete os vocábulos abaixo com G ou J. Então, nós vamos completar com G ou com J. Simples assim. Hoje já é uma palavra que é escrita com J. Você já conhece. Giral, J também. Trejeito, também com J. Pajé, de origem tupi, né? J. Canjica, que eu mostrei para vocês também. Genipapo. Estrangeiro, já é escrito com G. Girafa, isso. Relógio, olha só, ógio. Ágil, égio, ígio, ógio, com G, tá? Muitas outras são essas que eu mostrei que vocês ainda não viram. Alguns exemplos dessas letras anteriores são palavras que já são escritas de origem assim, com J e com G, tá? Não tem uma regrinha específica. Gíria, a gente sabe que é com G. Gengiva, também são dois Gs aí. Geringonça, é com J. Ginete, é com G. Ferrugem, olha, termina em ugem, G. Jiboia, também é uma palavra de origem, eu acho que é tupi. Jiboia com J. Jerimum, com J. Jejum, são dois Js. E virgem, com G. Caso você não conheça algumas destas palavras, fica a dica de você pesquisar o significado delas no dicionário. É sempre importante você estar fazendo uso do dicionário, sempre importante, tá? Bem, gente, agora nós vamos ver outras palavras, outras letras, na verdade, a letra C e o grupo de letras Q e U, né, que na verdade é o dígrafo, que em algumas palavras elas apresentam o mesmo som, que é o fonema K. Eu não sei se você ouviu direitinho, mas é o fonema aí da letra C, quando ela é seguida da vogal A, da vogal O, da vogal U, e às vezes o Q, né, a letra Q junto com o U, porque a letra Q nunca pode ser escrita sem a letra U, tá? Ela também tem esse mesmo som. E o som da letra K, tá? Então, o que nós vamos aprender? Primeiro, eu vou mostrar para vocês essa história em quadrinho. Olha, Haroldo, tem um esquilinho no chão. Ele está vivo? Acho que sim, mas está machucado. Mal consegue respirar. Se está machucado, é melhor não mexer.
Você fica aqui e cuida dele, que vou chamar a minha mãe. Espero que ela possa ajudar. Claro que pode. Eles não deixam você ser mãe se não souber consertar tudo. Pronto. Tá aí uma tirinha. Tirinha não, desculpa, essa história em quadrinho, né? Nela, há muitas palavras escritas com o QU e com a letra C, que tem o fonema que eu acabei de falar para vocês, o fonema K, tá bom? O som do K. E tirando desta história, eu jogando aqui nesse slide, vocês estão vendo que está destacado as palavras esquilinho, que, machucado, fica e aqui. Percebam o som K nestas palavras. Elas apresentam a letra C ou as letras QU. Muitas vezes essas letras são pronunciadas com um som quase igual. E isso pode causar confusão na hora da escrita. Pode não, gente, causa confusão. Vocês sempre se confundem. Gente, até pessoas adultas que já terminaram os estudos, muitas vezes se confundem com essas duas letras. Não só com essas, agora que a gente está estudando, né, esses grupos de letras, mas também a letra G, a letra J, as letras que a gente estudou na semana passada. Muitas pessoas ainda se confundem, tá? Então, na hora da escrita. Então, continuando. A letra C forma as sílabas K, Ko e Ku. E as letras QU formam as sílabas Qua, Que, Ki e Quo. Olha, em algumas delas tem o mesmo som e em algumas outras sílabas tem um som muito parecido, não é? Veja algumas palavras que são escritas com C. Note o fonema K, tá? Casa, cotia, década, mágico, curral, etc. Agora veja algumas palavras com QU. Vai sair o fonema muito parecido, ou igual. Qualquer, quarto, quitanda, querer. Observe que a letra Q, ela nunca é escrita sem a letra U. Então, elas juntas formam um dígrafo, tá? É necessário ter atenção na hora da escrita para não confundir o uso dessas letras. Dá atenção. Então, como eu falei, e a gente entendeu, a gente vai fazer um pequeno exercício, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ler as frases e completar com C ou QU, tá? Então, atenção. Eu quase quebrei o braço no tombo. Esse quase, eu vou escrever. Se eu escrever quase com C, vai ficar case. Eu quase quebrei meu braço no tronco. Mas não é isso que eu quero. Eu quero escrever quase. Como o som Q. Como o som QU, quando ele vem escrito com o A, sai o som K, mas o som U, então a gente sabe que a gente vai usar QU e vai ficar assim. Na verdade, eu vou escrever com letra minúscula porque não é início de frase, tá, gente? Então, atenção. Quase. Eu quase, olha só a pronúncia, quase, não é case. Quebrei o braço no tom. A crise hídrica, não é hídrica. Atenção, a letra Q, as letras QU, elas saem com o som K. Sem acompanhamento do som de U, quando elas estão junto com as vogais E e a vogal I, tá? Vogal E e a vogal I. Agora, quando vem com a vogal A e a vogal O, ela vai sair, a gente vai pronunciar o fonema, o som do U. Então, vai sair quá e vai sair quó, certo? Em E e I, sai que e ki. Normal. Mas com a letra Q. A letra C, só sai este mesmo som, o som K, somente com as vogais A, O e U. Nunca com E e I. Ó, viu só? Então, quando você quiser escrever que ou que, já sabe que é QU.
tá bom? É com as letras QU, para sair que e que. A crise hídrica, aí aqui eu vou colocar K e não quá, certo? Nos fez repensar o uso da água. O quadro, aí aqui eu vou escrever quá, Q-U-A, tá, gente? Não quadro. Você é romântico? É co, não quo. Então, se não é quo, é co, é o Czinho. Os mosquitos, quando eu falar que ou que, a gente sabe que é QU. QU é o QI. No caso aqui é QUI. Já temos o I. Para sair que. Porque se você escrever a letra C, vai sair si. Eu não quero escrever mosquitos. Eu quero escrever mosquitos. Certo? Os mosquitos perturbaram a noite inteira. Vista seu casaco. É casaco e não cuó. Certo? 4 galinhas fugiram do galinheiro. 4, Q-U-A, quá. Então, como é início de frase, atenção, fique bem atento. Início de frase, letra maiúscula. Não esqueça disso. O Equador, como que eu escrevo quá, gente? Quá, Q-U. O Equador é um país interessante. Você xerocou a atividade? Xerocou, não é coou, é cou, tá? A praia de Ipanema é um ponto turístico. Da mesma forma com C. Percebeu a diferença? A letra C você vai escrever sempre antes da vogal. Para ela sair o som K, tá bom, gente? O som de K, tá? Para sair este som, você vai escrever sempre antes de A, O ou U. E quando eu quero escrever que e que, aí eu vou utilizar QU, certo? Aí para utilizar quá e quó, é QU também. Agora, a próxima questão. Leia os nomes dos animais abaixo, depois encontre-os no caça-palavra. Tá. Quais são os animais? Capivara, caracol, coruja, mosquito, periquito, coati. Essas palavras todas apresentam as letras que a gente estudou, que foi a letra C e o dígrafo QU, que tem o mesmo som ou muito parecido, tá? Então vamos procurar aqui no caça-palavras. A primeira é capivara. Tá bem facinha, tá bem aqui, capivara. Pronto. A próxima é caracol. Também está facílima. Caracol. Uau! Próxima, professora. Coruja. Tá fácil também, olha. Se você conseguir encontrar, me ajuda aí. E a próxima, mosquito. Já achei, olha. Mosquito. E a próxima? Periquito. Tá lá embaixo, pessoal, na horizontal. Periquito. É só um O no final. E coati, a última. Tá bem aqui, de cima para baixo, na vertical. Certo? Bem, agora a gente analisa essas palavras. Elas são escritas, a maioria, digo assim, não, meio a meio. Algumas são escritas com C, que tem o mesmo som de QU. E QU também são, a outra metade também é escrita com QU, que é o som K. Mas em algum momento, só temos aqui duas, que a letra U e a letra Q, o Q e o U tem apenas um som. Na coati já sai o som só do Q e sai o som só do U, tipo que meio separado, tá? Então, gente, a gente vai dar continuidade a este conteúdo na próxima aula, que é já daqui a pouquinho. Aguarde e aí você vai aprender muito mais. Ainda tem mais fonemas, mais letras que têm os mesmos fonemas para a gente aprender ainda hoje, tá? Eu espero você. Até já já.
Muito bem, seja muito bem-vindo de volta. Eu estava aqui só esperando você para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. E aí, já se refrescou, tomou um pouquinho de água, organizou o teu material? Então vamos lá, vamos adentrar e vamos continuar ao nosso conteúdo que é muito importante, que é sobre gramática, né? A ortografia e a ortografia. E vai falar sobre o quê? Vai falar sobre algumas palavras que nelas apresentam letras ou conjunto de letras que em algumas vezes apresentam o mesmo som e a gente se confunde bastante na hora de escrevê-las, não é mesmo? Você também tem essa mesma dificuldade. E do contrário desse slide que está mostrando aí, a habilidade vai tratar das letras G, J, que muitas vezes elas têm sim, em muitas palavras, o mesmo som e elas nos confundem bastante. Vai tratar da letra C e o dígrafo QU, que também nos confundem muito na hora da escrita, e a letra G e GU, que a gente ainda não estudou na aula anterior, não houve tempo, mas a gente vai estudar agora e vai dar continuidade ao nosso conteúdo, além de revisar o que a gente já estudou agora há pouquinho, tá? Então, nós vamos agora entender, né, e descobrir e nos aprofundar e também criar coragem de irmos à busca, de pesquisar, de estudar e quando vier as dúvidas a gente ir atrás mesmo. Daquela dúvida que surge, né, de solucionar a dúvida que surge ao escrever palavras como G ou GU, quando elas assumem um som, aquele som, o fonema G. Conhece esse fonema? É aquele que sai quando você fala galo, quando você fala gula, e assim vai. Quando você fala preguiça, olha o som G, entendeu? Eu gosto de falar o som, o fonema, que é para a criança, o aluno, o jovem e até o adulto poder compreender bem direitinho que som é esse que eu estou querendo falar. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tirinha, né? Que diz assim, tem um estudante pensando, como foram minhas férias? É uma produção de texto aí. Aí o que ele escreve? Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios e tudo isso no mesmo videogame. Legal, bem engraçado até. Sim, mas a gente eu vou te convidar a reler as palavras amigos, ganhei e joguei. Nessas palavras a gente percebe, né, que nas duas primeiras, a palavra amigos e a palavra ganhei, a letra G vem acompanhada apenas da vogal O e a vogal A. Olha aí, ó, amigos, ganhei, certo. Já na terceira palavra, a letra G está acompanhada de U e E, que é onde surge a dúvida, né, do som de G, o som da letra G, quando eu falo G, se eu escrevo com G ou se eu escrevo com GU, tá? A letra G pode formar as sílabas G, GO, GU, G e G, só que muda o som. Você observou nessas sílabas? A letra G também pode formar as sílabas GUA, GE, GI e GUO. Olha só a diferença. Ga, go, gu, a letra G sai como som. G, gi, a letra G assume outro som, tá? Outro fonema. E aqui em gua, ge, gi e guó, perceba que gua e guó a gente ouve o som tanto da letra G quanto da letra U, né? Antes das vogais A e O. E já na sílaba G e Gui, não. A letra G e a letra U assumem um único fonema, tá? Que aí a gente vai chamar até de dígrafo, né? Mesmo sem querer. E porque nesse caso não se separa. E elas assumem, né? Na verdade, desculpa, elas assumem um único fonema. Então a gente vai analisar essas imagens aí que eu tô mostrando para vocês. Todas elas tem em algum lugar delas, né, na escrita, a letra G. Só que aí vai vir a letra G, né, ou o fonema, o dígrafo GU.
Em algumas delas, sempre com o mesmo som. O som que a gente acabou de falar, que eu falei para você, vou repetir. G, tá? Na palavra gato, goleiro, eu vou até escrever aqui. Então, às vezes você gera dúvida quando você vai escrever essas palavras. Então, eu vou escrever aqui para vocês, do ladinho. Gato, aqui embaixo, goleiro, galo. Perceba, eu estou escrevendo com a letra A e com a vogal O. Percebeu? Gá, de gato, goleiro, galo, go, também o go aqui de novo, ó, sem precisar a presença do U. Goiaba. E aqui, good, bolinha de good. Gá, de novo, garfanhoto. Certo? E esse aqui, guerra, representando, né? O guerreiro. Guerreiro ou guerra. Tá. Isso aqui é o que? Guindaste. Para você escrever gui, não basta você escrever o G e o I, porque vai sair o som G, tá? É a mesma regrinha para a letra C, quando vai sair, escrever com E e I, já muda o som, o fonema. Então, da mesma forma com a letra G. Se você escrever guindaste, o G e o I, vai ficar gindaste, tá? Então, para isso é preciso de uma letrinha U entre essas duas. Por isso, vamos usar o dígrafo GU. Guindaste, tá? Para ficar gui. E da mesma forma, guitarra. Gui, guitarra, Guilherme, tá? Guitarra. Gota, G-O, gota e guidon, gui, tá, gente? É guidon, não é bicicleta, não. A gente tá estudando o fonema G. Guidon. Ok. Perceberam? É difícil? Não é. É só você lembrar da regrinha. Quer escrever G ou Gui? Eu não vou escrever só o G e o E. Eu tenho que escrever G-U-E para ficar G, G-U-I para ficar Gui. Então nunca mais esqueça disso, tá? Bem, exemplos de palavras escritas com Gá, Gó e Gu. Não é preciso você escrever a letra U entre essas letras, entre o G e a vogal, não. Olha as vogais, A, O e U. Não precisa de U para sair o som G, tá bom? Senão fica Guá, Guó e Gu, não existe dois U assim. Então, papagaio, tartaruga, galera, amigo, diálogo, comigo, antigo, goiaba, orgulho, algum, segundo, gato agora, enfim, gago, agulha, cogumelo, goleiro, etc. Agora aqui do outro lado a gente vê os exemplos de palavras escritas com guá, gué, gui e guó. Olha a leitura. Alguém, ninguém, bilíngue. Olha a diferença. Já aqui, bilíngue tem uma exceção na questão do G. Porque não quero escrever bilíngue. Eu quero escrever bilíngue mesmo. Como o trema deixou de existir, que o trema ele existia para quê? Para a gente poder ler o som do U nesses casos. Aí acrescentavam o trema para a gente perceber que ali tinha que sair o fonema do U. Então, hoje não existe mais porque não precisa, né? Nova ortografia. Então, a gente já lê diretamente, sai o som, o fonema da letra U aí nesta palavra, bilíngue, tá? Égua, seguir, igual, preguiçoso, água, preguiça, guerra, guichê, guia, guache, guepardo, língua, guarda, sangue, foguinho, açougue, etc. Muito bem. Deixa eu ver bem aqui. Açougue. Pronto. Então vamos exercitar. A fêmea do gato. No número 1 a gente vai escrever quem? Quem é a fêmea do gato? É a gata. Então vamos colocar aqui rapidinho. Gata. Fruta da goiabeira.
é quem? A goiaba. Muito bem. Goiaba. Go, não go, tá? 3. Pássaro que aprende a imitar a voz humana. A voz humana é quem? Pá, pá. Onde é que sai o som G? Bem aqui, ó. G, Ga e O. Papagaio. O contrário de inimigo. Oxente, se é o contrário de inimigo, ele só pode ser meu amigo. Amigo. Olha o som G. Amigo. Aqui vai. Falta de ânimo. A gente não pode dizer desânimo, é preguiça mesmo. Viu? Tome cuidado com essa falta de ânimo. Preguiça. Cuidado, não confunda cansaço com procrastinação, viu, gente? E 6. Comércio que vende carnes é açougue. Olha só. Muito bem. Feito isso, ok, parabéns para nós. Vamos revisar agora os fonemas que a gente estudou, as letras e os fonemas que a gente estudou, né? Foi o fonema J, tá? É o som que faz essas duas letras em muitas palavras que nos confundem bastante na hora de escrever. O uso da consoante G e da consoante J gera muitas dúvidas, né? E causa muitos erros na ortografia. E isso ocorre porque essas duas consoantes representam o mesmo fonema quando formam a sílaba com a vogal I e com a vogal E. Pronto. Sendo pronunciadas da mesma forma, o GE e o JE, G, e o GI e o JI, Gi. G e Gi, escritas com G ou com J, têm o mesmo, essas duas letras G e J têm o mesmo fonema, tá? O mesmo som. O uso de G ou J é feito majoritariamente com base no étimo das palavras. A partir daí, né, disto, há algumas regras que nos ajudam a identificar a ortografia correta da palavra. Então vamos a essas regrinhas básicas que vai nos ajudar bastante aí na hora que a gente vai escrever. A consoante G, ela é usada em substantivos terminados, como eu falei na primeira aula, em agem, egen, desculpa gente, agem, igen e ugem, tá? Então, viu um substantivo assim, terminado em agem, epa, é com G. Terminou em igen, G, ugem, G. Tá aí exemplo, passagem, vestigem, ferrugem. Também a letra G é utilizada em palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Pedágio, privilégio, vestígio, relógio, refúgio. Exemplos, mas existem muitas outras assim que terminam, tem essas terminações. Facilitou? Entendeu? Já sei, professora, já sei como vou escrever. Em verbos terminados em ger e gir. Por exemplo, proteger, fugir, fingir, tá? Terminados em ger e gir. E quando usar a letra J nas palavras? Bom, aí você vai fazer um pequeno, pode até fazer uma comparação. Se com G eu posso escrever assim, com J tem uma outra regrinha diferente. Por exemplo, nas palavras, né, nos verbos terminados em jar. Quando se escreve com G, são verbos terminados em ger e gir. E quando se escreve com J, são verbos terminados em jar, tá bom? Sim, só voltando bem aqui na letra G, antes de eu adentrar para a letra J, também a letra G ela é utilizada em outras palavras que já surgiram, né? Já vieram escritas desde quando foram criadas com a letra G, né? Eu só vou dar um exemplo. Gelo. Elas podem e algumas outras palavras que derivam, outras também que já são escritas com G, tá? Aí agora a gente entra na J. Consoante J é usada quando? Em palavras cujo étimo latino se escreve com J, em palavras derivadas em uma palavra escrita com J, certo, né? Acabei de falar. Em formas verbais de verbos terminados em já ou gear, no infinitivo. Geralmente em algumas conjugações também, né? Em palavras de origem tupi, de origem africana e de origem árabe, como eu falei na primeira aula. Exemplo com já ou gear, viajar, arranjar, lisonjear. Exemplo com palavras terminadas de origem tupi, de origem africana e de origem árabe. Pajé, jequitibá, genipapo.
Aí nós temos aqui um exercício para saber se você está lembrando, se você entendeu mais ou menos. Então, a palavra é religião. Religi. Tá aqui. Aí a gente escreve ela aqui. Religião. Ginástica. Gi também. Jiboia. Jiboia é derivada aí, né, de origem Gi. É tupi. Acarajé. De uma origem aí, não sei se é africana. Tem tudo para ser. Genipapo. JE também. Outra origem aí, tá? De fora. Geladeira, já vem de gelo, tá, gente? Já é escrito. Aí eu pulei uma aqui. Geladeira. Sim, ok. Genipapo eu escrevi em outro lugar, acarajé também. Então, tigela. Vou escrever aqui. Com J. Ferrugem. Olha, palavras terminadas com gen, tá? Ferrugem, viagem. É J, é GE, tá? Ugem, no caso é ugem. Agem, igen e ugem. Ferrugem. Girassol, GI. Colegial, G, que vem de colégio, tá? Geleia, G. Gemada, que vem de gema. E hoje, que já é escrito com J, tá? JE. Hoje. Muito bem, exercício concluído com sucesso. Aí, então, a gente vai continuar mais um exercício. Encontre 10 palavras no caça-palavras. Palavras com G. Tá aqui. Gentil. Geração. Aí a gente vai escrever elas aqui, tá? Que mais? G ou J. Lojista. Queijo. Já fiz 4. Que mais? Laranja. Fiz 5. Sujeira. Fiz 6. Gelatina. Fiz 7. Deixa eu ver. Jeitoso. Ok. Gema. 9. E deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok. E aí você vai continuar pra gente não perder tempo, tá? Bem, vamos ler aqui este texto, que é, na verdade, uma fábula, porque traz um ensinamento, tá? Os personagens geralmente das fábulas, são animais que têm características, né? Assumem características humanas. Então, a gente vai ler e vai retirar desta fábula aquelas palavras que têm o fonema K, que é representado pela letra C e pelo dígrafo Q. Então, um leão queixou-se de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima. Você está achando que vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele altivo, e em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou em seu ataque e o leão começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora zumbindo para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha pequenininha.
Qual é a moral? Muitas vezes o menor de nossos amigos é o mais temível. Ok. Dessas palavras que eu deixei destacado para vocês, nós retiramos todas elas e colocamos aqui. Então, o que vamos fazer? Organizar elas de acordo com o seu conhecimento. O nosso conhecimento quanto a isto é que vamos colocar de um lado, né, na tabela, aquelas palavras que são escritas com C, que tem o mesmo som que U, que é o som K, tá? O som da letra K, o som da letra C, quando é seguido de A, ou O, ou U, e da mesma forma, o mesmo som do dígrafo QU. São elas com C, cabeça, picada, coisa, começou, louco, provocadas, contar, encontrou. E comido? Com QU, queixou, mosquito, porquê, que, ataque, pequenininha e só, por enquanto. São essas palavras que a gente retirou lá do texto. Então, outra coisa bem importante que eu quero lembrar para vocês é isso aqui. Quanto a questão de dar o diminutivo de algumas palavras terminadas em K e CO, tá? Que é escrita com C. Você vai ter, neste caso, algumas palavras terminadas em K e CO. Quando a gente dá o diminutivo, você vai ter que excluir a última sílaba e colocar o dígrafo QU, tá? Mas a desinência mais a terminação inha ou inho. Nesse caso, como exemplo, temos boca, vai ficar no diminutivo boquinha. Você entendeu? Boneca fica como? Bonequinha. Vai exclui o CA ou CO e acrescenta que o dígrafo QU mais a terminação inha ou inho. Deve depender só do gênero. Porco, porquinho. Entendeu? Macaco, macaquinho. E assim, eu espero que você tenha entendido. Então, ó, observe aqui. Tá aqui as palavras. Girafa, sangue, gato, gelo, guloseimas, portuguesa, águia, guitarra, guia, garrafa, gol, garfo. Vai lá. Essas palavras são palavras que têm o fonema que eu falei para vocês, né? G. Representado pela letra G, quando elas são seguidas de A, O ou U. E pelo dígrafo GU, seguida também, né? De I ou de... Para a sílaba ter esse mesmo som em E e I, você tem que acrescentar o GU, tá? Em algumas outras ele vai sair o fonema do U também, que no caso de A e O, guá, guó, tá? Então vamos lá, leia as frases. A seguir, em cada trecho há duas opções de escrita, com G ou com GU, para a escrita da mesma palavra, né? Então a gente vai escolher a correta e completar a lacuna. Os alunos do terceiro ano, no nosso caso é o quarto, eu gosto de falar da minha série, são muito amigos ou amigos. Gente, amigos, jamais. Aí vai escreve essa aqui, amigos, tá? Eles gostam de brincar durante o lanche. Ana observa a vida dos animais desde o mais pequeno, como as formiguas ou formigas. Eu vou só circular qual que a gente irá usar, o correto. Formigas. Até os maiores, como as girafas ou girafas. Olha aí o fonema G e o fonema J. Se eu escrevo só GI é Gi, se eu escrevo GUI é Gui. Então não existe girafas, e sim girafas, GI. Durante as aulas, os alunos pegam ou peguam seus materiais. Pegam, né? Pegam e organizam ou organizam. Atenção, gente. É a questão de ter atenção na leitura. Organizam. Até mesmo na hora que você vai escrever. Você escreve, depois você volta e lê. Vê se está do jeito que você queria que estivesse. A matéria preferida dos alunos é língua portuguesa ou língua portuguesa. Na hora, essa aqui está facílima. Portuguesa. Muito bem. Tá aqui. Vamos ler essas frases e completar com G ou GU. Bilíngue, ó, sem a existência do trema. E línguas, ok. Em 1 minuto há 60 segundos, ó, sem erro. Aqui nem dígrafo é, tá?
O fonoaudiólogo trata de pessoas gagas, não só de pessoas gagas, tá? Alguém tem algum problema na fala. A agulha é G-U, GU, e a linha forma uma boa dupla. O guepardo, como eu escrevo G, G-U-E, tá? G-U, o guepardo é um animal mais veloz. A preguiça, que a gente acabou de ver, Gui, G-U, inimigo do trabalho. O goleiro, G-O, Go, G, defendeu o pênalti. Cuidado, esses cogumelos é só a letra G. As tartarugas e não guas, então G. Alguns, G, U. Amigos se reuniram a fim de tarde. Por que você não fala comigo? Não precisa de U, guó. Não é comigo, é comigo. G. Doar sangue, G. G é Gui, G-U. É um ato de amor. Você já usou tinta? Guache, olha só o som, tá? O som dos dois. Guá, G-U. Seguir o guia durante o passeio inteiro. Seguir, G-U-I. O diálogo, muito bem, G. E alguém, G-U, G. G é Gui, tá bom? Esse eu vou passar, tá? Então, pega o seu livro da fluência e vamos colocar na página 101. Vamos fazer a leitura conforme o seu professor pediu, a sua professora pediu hoje, que você deve enviar o áudio respeitando os sinais de pontuação para você poder ter uma boa entonação e conseguir chegar à compreensão do texto, certo? Então, vamos ler. Os macacos adoram viver em árvores. Mas há também os macacos que preferem o pé no chão. Os macacos têm dedos polegares iguais aos do homem. Os macacos podem segurar objetos. Os macacos são inteligentes. Os macacos aprendem a movimentar os objetos com as mãos. Os chimpanzés são macacos. Os chimpanzés andam em bandos. Os chimpanzés fazem muito barulho. Os chimpanzés comunicam-se entre si por meio de ruídos. Os chimpanzés demonstram sentimentos pela expressão do rosto. Os chimpanzés demonstram quando estão tristes ou alegres. Os chimpanzés demonstram quando estão com medo ou com raiva. Muito bem, então eu trago para vocês, eu espero que você tenha aprendido bastante o suficiente. Então eu trago para vocês um conselho, né? Uma frase. Não desanime diante das dificuldades. Quem persevera sempre vence, tá? Eu espero que você tenha aprendido o suficiente, gostado da aula de hoje e espero que esta aula sirva aí para a sua vida. Hoje, amanhã, sempre lhe ajude bastante nas suas dificuldades, nas suas dúvidas e que você consiga escrever melhor, cada dia mais. Eu estarei aqui, se Deus quiser, nas próximas aulas, ou não, ou a gente se vê em sala de aula. Eu sei que eu sempre estarei à disposição para vocês que quiserem entrar em contato comigo. Eu continuo lembrando a vocês, eu sou a professora Vanderlane, estou satisfeito pela aula que vocês assistiram hoje e por todas as aulas que vocês vêm assistindo da gente. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau! Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Pergunto como é que estamos porque eu também estou aqui com vocês, né? E a gente sempre lembra, porque os alunos da prefeitura, na sua maioria, tem muitos alunos que convivem diretamente aí com os pais, com os avós, sobretudo, e nessa época de Covid a gente sempre fica preocupado, né? E com aquela atenção especial, ok? Mas eu estou aqui, professor JJ, vocês estão aí, a gente está conectado, como sempre, ok? Para a nossa aula de história de hoje, do 4º ano. E aquela dica de sempre, perdeu alguma aula, pede o link lá ao seu professor, para que você possa assistir, baixar no seu celular, assistir a hora que você quiser, no local que você quiser. Essas aulas geralmente ocorrem pela manhã e tem uma reprise à tarde, mas a gente sempre lembra que se você baixar no celular, você vai poder assistir com mais calma, tranquilidade,
fazendo as devidas anotações, ok? Gente, e hoje a gente vai falar sobre dois personagens que eu estava ansiosíssimo para falar sobre eles, mas não são pessoas, tá? Não é gente como a gente está acostumado a vivenciar, não, são dois personagens importantíssimos. Vamos ver quem são eles? Olha só. A Organização Populacional Piauiense e seus desdobramentos na história dos rios Parnaíba e Puti e seus afluentes. Já deu para perceber quais são os dois personagens? Exatamente, os rios Parnaíba e Puti. Geralmente, nas aulas de geografia, a gente não vê isso nos livros, sobretudo em relação a esses dois rios, até porque a gente tem pouco material que fala sobre a história e geografia do Piauí. E hoje a gente vai falar sobre eles, ok? Nossa habilidade de hoje, conhecer as expressões culturais e religiosas nas relações das sociedades com as águas e os rios, identificando as influências migratórias no território piauiense, ok? Vamos lá então? E como sempre, eu sempre trago alguma leitura, sobretudo quando a gente tem um tema que desenvolve, né, que a gente percebe que tem uma visão mais crítica, eu sempre trago uma leitura para a gente poder se fixar e saber do que nós estamos falando, ok? Então, eu vou começar a leitura, vocês estão aí, vão acompanhar comigo, ok? Pausadamente, porque quando a gente lê com pausa, com tranquilidade, percebendo as palavras que estão ali, a gente consegue fixar melhor o conteúdo. E aí eu trouxe, antes da gente começar o texto, duas imagens. De um lado você tem um rio Puti, do outro você tem novamente o rio Puti. Só que do lado de lá é uma imagem muito bonita, muito vistosa, certo? Uma imagem que talvez a gente não esteja tão acostumado a ver diariamente em relação ao rio Puti, porque ele sempre está seco. E aqui você tem uma imagem com esses aguapés. Gente, isso aqui é um sinal de poluição, é um sinal que o rio está pedindo socorro, o rio está morrendo. Tá? Mas vamos falar sobre isso de acordo com a gente vai passando os slides. E aí tem o rio Parnaíba. Você tem um rio Parnaíba aqui, vistoso, bonito, e aqui você tem um rio Parnaíba todo assoreado. O que é assoreado? É com bancos, enormes bancos de areia, isso também é um sinal de que o rio está morrendo, o rio está pedindo socorro. Bom, vamos lá para a nossa leitura? Então você acompanha aqui na tela e a gente está conectado, a gente vai ler juntos, ok? Rios Parnaíba e Puti se transformam em esgoto, diz ambientalista. Isso é uma matéria de jornal publicada aqui, no G1, que é o noticiário da Globo, no dia 17 de maio de 2013, ok? Então, isso não é invenção, isso é uma matéria que foi publicada no jornal de grande circulação, aqui no estado do Piauí. Relatório feito pela SEMAR revela assoreamento e profundidade de até 80 centímetros. Ministério Público Federal investiga o caso e requeriu multa à GESPIS e ao governador do Piauí. Vamos lá então. Bom, aqui você tem uma imagem, ok, do rio Parnaíba e as galerias enormes de esgoto jogando esses esgotos, milhões e milhões de quantidade de litros de esgoto no rio Parnaíba. Essas espumas aqui não é sabão não, é poluição mesmo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que o rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e corta 28 cidades dos estados do Piauí e do Maranhão. Ele, que é o maior rio genuinamente nordestino, e o seu principal afluente, o rio Puti, estão sofrendo graves problemas ambientais. Né? Para o ambientalista Renato Silva, a má preservação e a ausência de políticas públicas resultam na degradação da bacia hidrográfica deles, ou seja, dos dois rios, Puti e Parnaíba. Os dois rios mudaram completamente nos últimos anos e nada foi feito pelo poder público. Depois do inverno, bancos de areia se formam dentro deles e as margens ficam ainda mais degradadas, explica o ambientalista. Então você está vendo aqui, ó. Isso aqui, gente, não é normal. Se a gente pegar os rios, e a gente vai ver, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, imagens do rio Puti na década de 30, 40 e 50, e o rio Parnaíba também não eram assim, certo? Então, devido à erosão, assoreamento do rio, a questão do surgimento dos bancos de areia, aguapés e poluição de modo geral, os dois rios, que são os dois rios principais para nós e para a nossa sobrevivência,
ok? Estão pedindo socorro. Maria do Carmo escolheu morar em Teresina há 40 anos. Isso é uma senhora que mora aqui em Teresina. E lembra que os rios eram a principal área de lazer da cidade. Antes, no fim da semana, a família inteira tomava banho no local, pescava e até passeava de barco. Mas com a poluição de hoje, abandonamos nossa maior riqueza. Esses momentos ficaram apenas a lembrança e seria um sonho se eles voltassem a ser como eram antes, lembra Dona Maria. Bom, o que acontece? Isso é um texto que, de certa forma, ele está fixando um problema. Qual é o problema? Poluição nos rios Parnaíba e Puti, ok? Primeiro ponto é esse que você tem que fixar na sua mente. Rio Puti e Parnaíba estão pedindo socorro. Isso não é de hoje, não. Isso já faz muito tempo, ok? Bom, vamos lá então. Você já reparou que todos os planetas do nosso sistema solar são tratados no masculino e somente o planeta Terra no feminino? A gente nem para pensar nisso, nessas curiosidades. Quando a gente vai ler, a gente não se depara com isso, até porque não é ali da nossa rotina. Mas você já pensou nisso? Acredito que não. Que todos os nossos planetas que formam o nosso sistema solar, todos eles são tratados no masculino. Saturno, Júpiter, né? Marte. E somente a Terra é nomeada ou tratada no feminino. Inconscientemente, a consideramos a nossa mãe, a nossa morada, ou seja, o planeta Terra. Nosso corpo é parte do planeta que se constitui de sólidos, gases e de 70% de líquidos. Entendeu? E aí, vida na água. Gente, vocês já imaginaram se o planeta não tivesse água para a gente consumir? Água potável, água para beber mesmo. Não falo nem água para lavar roupa, água para você tomar banho. Não, mas para beber, você já pensou nisso? Nós não existiríamos, porque não existe vida sem água. E quando eu falo vida, não é só a vida humana, é qualquer tipo de vida. Não existe vida no planeta sem água. O primeiro ponto também é esse. Então, conservar os rios, os oceanos e mares para o desenvolvimento sustentável é essencial para a manutenção da vida na Terra. Primeiro ponto. E vocês que estão aí, que daqui a 20, 30 anos vão estar adultos, talvez com as suas famílias, se nós não atentarmos para isso agora, futuramente, daqui a 20, 30 anos, possivelmente a gente não vai ter água para beber. E aí a gente vai ter que comprar água, como a gente já faz hoje, mas hoje, lá no futuro, a preço de ouro. Tá? Isso não é uma profecia, não. Isso é uma realidade que pode acontecer, devido à destruição dos nossos rios, dos nossos mananciais de água. Se é de lá onde a gente bebe, se acabar os rios, como é que vai ser então? Para garantir uma perspectiva temporal e histórica, é importante considerar que as atividades econômicas e sociais, as convivências culturais e as condições ambientais atuais são, em parte, fruto de decisões tomadas no passado. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso aí? Todas as decisões erradas que foram tomadas no passado em relação aos rios, custa um preço, tem um preço. E qual é esse preço? No caso aqui, a degradação dos rios e, consequentemente, a diminuição do volume de água. Isso significa dizer que, diminuindo o volume de água, a gente vai ter menos água para captar, para pegar dos rios e, no caso, distribuir para as populações. Certo? A água é símbolo de pureza e fonte de vida, tendo por isso um papel central em várias religiões como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e o hinduísmo. As limpezas com água são um fato comum, mas cada religião tem as suas particularidades no que toca à utilização da água. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem de um batismo feito dentro da religião cristã, certo? É usado a água, porque a água, para algumas religiões, ela é um sinônimo de purificação.
E aqui nós temos o rio Gange, lá na Índia, que é um dos rios em que é considerado sagrado para essa população, tá? Então, nesse rio, por exemplo, são feitos rituais, as pessoas geralmente tomam banho para fazer aquela purificação, segundo a crença deles, ok? Então, é um rio sagrado. Então, você vê como a água e os rios são importantes para esses diversos tipos de religiões existentes no mundo inteiro. Mas todos criamos um mundo de sentidos e significados para a vida. E o ambiente e com a água estabelecemos uma relação simbólica. Ou seja, se a gente for pensar, gente, do ponto de vista histórico, a água ela tem uma simbologia toda fundamentada naquilo que a gente chama de história da população do mundo, certo? Então, por exemplo, vamos pegar o ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um ditado, mas é um ditado que fundamenta a importância da água, ok? E essa água ela tem que ser preservada de modo geral, exatamente por quê? Porque é o ponto vital de toda origem, de todo ser vivo existente aqui na Terra, ok? E aí vamos falar agora dos dois rios. Falamos sobre a importância da água de modo geral e agora vamos falar sobre a importância dos dois rios. Começando pelo rio Parnaíba. Aqui você tem duas fotos. O rio Parnaíba, gente, olha aqui, ó. Isso aqui é dentro do rio, bem no centro do rio Parnaíba, ali perto do Troca-Troca, tá? Ali no entroncamento de Teresina com Timon. Então aqui você tem, olha, isso aqui não é para existir, tá? Isso aqui só existe porque o rio está poluído, o rio está secando. E aqui nós temos a ponte metálica sobre o rio Parnaíba, que liga Teresina a Timon, que no caso liga Teresina ao estado do Maranhão. A possibilidade de navegação do rio Parnaíba facilitou o povoamento e as comunicações até pouco tempo atrás. No início da década de 1910, o parlamentar maranhense Cristino Cruz foi homenageado pela Companhia de Navegação a Vapor do Parnaíba, que batizou com o seu nome, TSC Cristino Cruz, um dos seus navios a vapor. Hoje a navegação é feita principalmente na época de cheias por pequenas embarcações. E aí vem a pergunta: vocês sabiam que o rio Parnaíba e até o rio Puti, ele era navegável? Existiam barcas enormes e até navios que trafegavam, que faziam o deslocamento das populações dos rios Parnaíba que ficava à beira, como Amarante, Parnaíba. E aí essas pessoas se deslocavam por esses barcos, porque na época, é claro, não existia carro, né, tanto como existe hoje. Os meios de transporte eram mais complicados, então a única forma que eles tinham mais rápido é pelos rios. E aí muita gente não sabe disso. Mas o rio Parnaíba era um grande rio navegável que passava enormes embarcações, ó, como essa aqui, ó, do chamado TS Cristino Cruz, que era um navio que transportava passageiros dos outros municípios aqui para Teresina e vice-versa. Hoje não dá para fazer mais isso. Por quê? Porque o rio está muito raso. Então não tem como embarcações como essa, que ficam uma grande parte submersa, trafegar pelo rio. A navegação no interior do Piauí foi iniciada em 1859, olha só. Depois de criada a Companhia de Navegação do Rio Parnaíba, o tráfego nesta hidrovia motivou o surgimento de núcleos populacionais ribeirinhos e estimulou o desenvolvimento dos já existentes. Ou seja, à beira do rio Parnaíba surgiram outras cidades aqui do Piauí, como acontece no mundo inteiro. Por quê? Porque essas pessoas, elas fixam residência às margens do rio, porque o rio, gente, fornece a principal matéria-prima para a sua sobrevivência, que é a água. E para sua sobrevivência também, através da agricultura e da sustentação, da alimentação dos animais. Certo? Então, sem rio não existe vida. Primeiro ponto. E aqui você está vendo uma grande barca, ó, interessante. Essa grande barca que transportava pessoas daqui de Teresina para Floriano, para Parnaíba, para União, e são essas cidades que ficam à beira do rio Parnaíba. Além do mais, promoveu o comércio entre estes centros urbanos, ou seja, essa navegação, fazendo sua articulação com o litoral. Muitos produtos foram levados para as regiões mais distantes do território piauiense
e maranhense atingindo até Goiás. Ou seja, o transporte de produtos era feito pelo Rio Parnaíba via essas barcas. Hoje não é mais possível fazer isso, porque não tem como você colocar uma barca desse tamanho dentro do rio que ela possa navegar. Bom, e o Rio Puti? Aqui nós temos duas imagens, como eu já mostrei lá no início. Uma imagem do rio muito bonito, tal, cheio, e aqui, ó, isso aqui, gente, não é a floresta não. Isso aqui é o rio. É o Rio Puti praticamente encoberto, totalmente encoberto pelos aguapés. O que são aguapés? São plantas que nascem dentro do rio devido à poluição. Então essas plantas aqui, ó, elas ficam dentro do rio, sufocando o rio. Então elas pegam, captam todo o oxigênio do rio, fazendo com que todos os seres vivos, como os peixes que tentam sobreviver no Rio Puti, no caso, venham a morrer. Porque sem oxigênio, né, como a gente está vendo agora na Covid, não tem como a gente sobreviver, ok? E no rio também. Tem muito aluno que diz assim, professor Jota, mas nos rios tem oxigênio? Tem, gente. Todo ser vivo que vive em águas, se não tiver oxigênio nessa água, eles não sobrevivem, ok? E aqui nós temos outra imagem, o rio Puti, ó, fazendo o deslocamento, que a gente chama de pontão, ok? De um local para o outro, e aqui também, ó, certo? Essa aqui já é uma grande embarcação. Hoje a gente não tem mais esse tipo de embarcação porque não pode mais, porque exatamente não há condições de navegar mais, ok? Mas isso aqui é o rio Puti na década de 40, que era navegável. Aqui nós temos uma das mais antigas fotos da travessia sobre o rio Puti, como é que era feito, ó. Através do que a gente chama de pontão, né? Que é um barco, tipo um barco feito de madeira, e que os homens vão fazendo força para poder chegar do outro lado. E aqui nós temos, gente, olha que interessante, visão geral do arcabouço da ponte Juscelino Kubitschek sobre o rio Puti. A ponte Juscelino Kubitschek é aquela que liga ali o São Cristóvão, a parte ali do São Cristóvão, a outra parte lá do centro da cidade, certo? Aquela parte que fica ali próximo da Puticabana, ali dos shoppings, é aquela ponte ali. E muita gente não sabe, mas essa ponte, sobretudo na década de 30 e 40, era feita de madeira. E isso, era de madeira. Depois foi que começou a construção dela para ser feita de cimento e concreto. Aí, ó, onde houve uma arcaica ponte de madeira e travessia em pontões sobre o rio Puti, duas vistosas pontes trazem comodidade ao teresinense. Aqui no caso é a ponte Juscelino Kubitschek. Do outro lado, você tem a ponte Estaiada, né, que é uma ponte nova, e do outro lado você tem a ponte Tancredo Neves, que liga a região sudeste, ali a parte da região sul, certo? E tem ainda a ponte, aquela ponte ferroviária, que liga ali a parte da Maternidade Evangelina Rosa, a região sudeste. Então, se antes tinha só uma ponte arcaica de madeira, hoje você tem aí 4 pontes que faz esse deslocamento do pessoal de uma região para outra na cidade de Teresina. Interessante, né? Toda a economia e a história do estado do Piauí, muito importante isso aqui. Toda a economia e a história do estado do Piauí, de alguma maneira, se liga aos rios Parnaíba e Puti, que possuem um importante papel socioeconômico. Então, gente, vamos pensar assim. Além de ser extremamente importante, porque é desses dois rios que são captados a água para que nós possamos beber, eles também têm uma importância econômica, porque esses rios passam à beira das cidades. As cidades, muitas das cidades do estado do Piauí surgiram ao redor, né, à beira desses rios. Então, são inúmeras pessoas que dependem deles, ou com a pesca, ou para transporte de pessoas, ou para transporte de produtos de um local para outro, de um município para outro, porque aqui nós temos no Piauí rios Parnaíba e Puti que separam um município do outro, como é aqui no caso de Teresina. Teresina é separada do estado do Maranhão e da cidade de Timon apenas pelo rio Parnaíba, certo? Então, você percebe a importância que tem esses dois rios.
Isto se verifica principalmente pela potencialidade de seus recursos naturais que propiciam aptidão para o desenvolvimento de inúmeras atividades. Por exemplo, atividades pesqueiras e agropastoris, de navegabilidade, de energia elétrica, de abastecimento urbano, de lazer, dentre outras. Vamos pegar um exemplo bem prático sobre a importância dos rios? Imagina agora, a gente está passando ainda, né? Mas já vimos informações sobre a cidade de Manaus. Se você pegar o estado do Amazonas, ele é todo circulado por rios, riachos, lagoas. E a cidade de Manaus não é diferente, ela é basicamente uma ilha. Então, uma das únicas formas mais rápidas de você ter contato com a cidade de Manaus, que está passando por essa dificuldade em que inúmeras pessoas já morreram em relação à questão da falta de oxigênio, é exatamente pelos rios. Agora, imagina se não tivesse. Se esses rios, por exemplo, já tivessem sido totalmente assoreados. Quando eu digo assoreados, é que criado enormes bancos de areia, ou seja, não tem mais água, só areia. Não seria possível o transporte, gente, de pessoas, de produtos, de mantimentos, até de oxigênio para essas regiões. Claro? Ok? Então, você imagina essa importância. Outra coisa é a atividade pesqueira. Os rios fornecem os meios de sobrevivência alimentar para essas populações que vivem à beira dos rios, que a gente chama de populações ribeirinhas, porque eles vivem dali. Muita gente, por exemplo, e aí provavelmente vocês também não sabem, eles fazem a sua agricultura, plantam arroz, sobretudo arroz, o milho, o feijão, às margens do rio, quando são autorizados, né, pelos órgãos ambientais, porque isso também é proibido. Por quê? Porque a gente sabe que à beira dos rios, a região que fica ali à beira, ela é bem úmida. Então, vai favorecer a proliferação da agricultura. Agora, imagina se não tiver o rio. Isso porque eu não estou falando sobre a importância dos rios para a nossa sobrevivência em relação ao consumo de água. Outra, navegabilidade, ou seja, ainda hoje os rios se tornam um meio de comunicação, de navegação de uma cidade para outra. Por exemplo, aqui no Rio Parnaíba, nós temos pessoas que se deslocam todos os dias naqueles barcozinhos de Timon para Teresina e Teresina para Timon, através daquelas embarcações. Assim como também ocorre em outros municípios em relação ao Rio Puti. E as atividades agropastoris é porque é exatamente a questão da agricultura com a questão, por exemplo, de você criar animais. Por quê? Porque a gente sabe que os animais eles só se proliferam, eles só existem se tiver água. E exatamente, à beira do rio fica mais fácil, porque ali você pode levar os animais, ou o boi, ou né, as chamadas cabras, etc., né, para poder beber e, no caso, aí poder sobreviver. Ok? Aqui nós temos uma imagem que reflete isso. São pescadores que sobrevivem, além desses pescadores usarem o peixe que são pescados nos rios Parnaíba e Puti para sobreviver, ou seja, para a sua própria alimentação e da sua família, eles também ainda usam para vender, certo? Então, sem os dois rios, basicamente seria um caos. E aí eu fico pensando daqui a 20, 30 anos, será que nós ainda teremos esses dois rios? Porque há muito tempo ele vem sendo degradado, ele vem sendo, certo, morto aos poucos. E isso também é culpa nossa, tá bom? Então, cabe a você que está aí começar a pensar que tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa casa acaba refletindo nos rios. É isso mesmo. Quando você, por exemplo, joga lixo no esgoto, aquele esgoto acaba indo, muitas vezes, indo para os rios. Exatamente, aí vai poluir, ok? Aquele óleo que a gente está acostumado a jogar no ralo da pia da cozinha, ele acaba também indo parar nos rios. E vocês não sabem como o óleo de cozinha polui rio. É imenso, certo? É uma coisa absurda. Então, gente, cuidado com isso, tá bom? E vocês é que, de certa forma, tem que começar a pensar nisso. Então, a partir de hoje,
cada um aí vai ser uma espécie de protetor dos rios Parnaíba e Puti, mesmo da sua casa. Vou já explicar como é que você pode fazer isso. Bom, e aí eu trouxe o desafio. E hoje realmente é um desafio, tá? É um desafio que eu estou propondo para vocês, mas não tem nada de miraculoso, não tem nada difícil para você fazer. Olha para cá. Que tal criar uma rede de mobilização em favor dos rios Poti e Parnaíba? O que é uma rede de mobilização? É quando você reúne os seus colegas, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, o seu tio. O seu tio já reúne os seus colegas, os colegas dele, o seu avô já reúne os colegas dele, e assim vai criando uma rede, tá? Como? Convide seus amigos e amigas, familiares e pessoas conhecidas para participar. Crie um grupo nas redes sociais, aí pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no WhatsApp, tá? Você vai criar esse grupo e vai, né, claro, contando com a participação deles, tentar mobilizá-los, certo? Vai criar um slogan, o que é um slogan? É um tema que chama atenção. Vamos dizer assim, salve o rio Puti, salve os rios Parnaíba e Puti, Puti e Parnaíba pedem socorro. Isso é chamado slogan, só estou dando um exemplo. E espalha essa ideia, ok? Que tal fazer isso? Vamos tentar fazer? Então, como é que você vai fazer? Primeiro você vai expor a ideia para os seus pais, certo? Para o pessoal da sua casa. Olha, o professor JJ, papai, ele quer que a gente faça uma rede de proteção com os rios Puti e Parnaíba, que a gente possa criar essa rede bem grande no estado e, quem sabe, se espalhar por todo o Brasil, certo? Então, você primeiro vai propor isso para ele. Eles aceitando, você vai ter que contar com a ajuda deles, porque você sendo criança, você não pode fazer isso, mas você vai estar sempre do lado ali, tá? Então, primeira coisa é criar um slogan. Qual é o slogan que você quer criar para a proteção dos rios Puti e Parnaíba? Cria o slogan, faz a ideia, dá a ideia para o seu pai, abre um grupo de WhatsApp, ou no Facebook, ou pode ser nos três, né? No Insta, no Facebook ou no WhatsApp, e aí você convida as pessoas a participar desse grupo, e aí cada pessoa vai convidando outras, e assim a gente vai criando uma grande rede de relacionamento e proteção dos rios Puti e Parnaíba, ok? É assim que a gente começa. Então, gente, isso é um desafio que eu estou propondo para vocês. Se cada pessoa que você convidar, ela, de certa forma, postar ali no grupo, questões como, por exemplo, a defesa dos rios Puti e Parnaíba, uma hora chega nas autoridades, uma hora chega nos políticos. E aí eles vão começar a perceber que a população está se mobilizando em torno de uma causa comum, e aí eles vão começar a criar, certo? Estruturas de proteção dos rios Puti e Parnaíba. Beleza? Dá para fazer, não dá? Vamos lá? E você também pode ir lá, pode me procurar no Facebook, eu estou lá no Insta também, e você pode me adicionar tranquilo que eu vou estar lá com vocês. Tudo bem? Beleza? Então, gente, é isso. Desafio posto, e aí eu quero ver, como diz lá no filme, né? Missão dada é missão cumprida. Beleza? A gente encerra por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? E aí a gente vai continuar em sintonia ainda com as aulas. E aí não esqueça, cuidado, nós já estamos ainda em pandemia. Beleza? Tchau, tchau. A gente se vê.